Milionário acorda sufocando dentro de um caixão, enterrado vivo no meio da floresta. Quando tudo parece perdido, uma mão pequena começa a cavar a terra. Quem o salva é um menino de rua, sujo, magro, invisível para o mundo. Mas o que ele diz ao encontrá-lo faz o homem chorar. A partir desse momento, uma verdade enterrada começa a emergir, e nada será como antes. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. A floresta parecia engolir sons. A chuva fina, insistente, escorria pelas folhas como se murmurasse segredos antigos. O barro grudava nos pés de Pedro a cada passo. Ele já não sentia os dedos, mas continuava andando, os olhos varrendo o chão como um radar de sobrevivência. Aos 10 anos, Pedro sabia onde procurar. Áreas onde o vento jogava latinhas vazias, lugares em que turistas distraídos deixavam garrafas, pedaços de metal, fios de cobre. Ele conhecia o valor de cada item, cada centavo que aquilo podia render no ferro velho do seu Osvaldo. Mas naquela tarde nublada, com a barriga roncando e os dedos feridos pelas tampas cortantes, Pedro sentiu algo diferente no ar. Um silêncio estranho. Nem grilos, nem vento. Apenas o som das gotas batendo em folhas grandes, pingando como relógios preguiçosos. Ele se abaixou ao lado de uma moita para pegar uma latinha amassada quando ouviu toque-toque, um som abafado, seco, como se viesse do próprio chão. Paralisado, Pedro segurou a respiração. Toque-toque-toque. 3 batidas. Lentamente, ele se virou para a direção de onde o som parecia vir. Nada, apenas terra escura e molhada, folhas arrastadas pela chuva. Ele caminhou 2 passos, parou, ouviu de novo, mais fracas. Toque, toque. Um arrepio subiu-lhe pelas costas. Pedro se agachou. Colocou a orelha contra o chão. Nada. Ia se levantar quando toque, mais uma vez, como um pedido de socorro vindo das profundezas. Sem pensar, ele puxou uma vara grossa caída ao lado de uma árvore. Começou a cavar. O barro cedia devagar. Era pesado, mas ele cavava com raiva, com fome, com medo. A cada palada o coração batia mais rápido. O graveto quebrou. Pedro jogou fora e com as mãos escavou o restante. Achou então uma lata velha de tinta. A borda estava afiada, mas servia. Usou-a como pá improvisada, empurrando a terra molhada com movimentos rápidos e curtos. Quando bateu em madeira, parou. O som era oco, era real. Ofegante, ele limpou mais a superfície e, com os dedos tremendo, puxou o que parecia ser a tampa de um caixão. "Cê tá aí?" sussurrou sem nem saber se queria resposta. Toque, toque. Com cuidado forçou a tampa. Estava meio solta, talvez mal pregada. Ela rangeu. O cheiro veio primeiro. Mofo, suor, medo. Dentro, um homem. Coberto de terra, suando, olhos arregalados, respirava com dificuldade. Pedro caiu para trás, mas não correu. Voltou e, com força, levantou mais a tampa. "Moço!" O homem piscou, os lábios rachados. "Me ajuda!" Pedro puxou os braços dele, que estavam fracos, moles como massa. Com muito esforço, tirou-o dali e o ajudou a se encostar numa árvore. O homem respirava como se tivesse corrido quilômetros. Pedro abriu a mochila surrada. Pegou uma garrafa cortada ao meio que usava como copo e despejou o resto da água que havia recolhido de uma calha quebrada no dia anterior. "Bebe, moço. Devagar, tá?" O homem bebeu, tossiu, engasgou, mas bebeu mais. A mão dele tremia como folha seca. Pedro olhava, curioso e assustado. A pele do homem era clara, mas manchada de terra. Usava uma camisa rasgada, calça social, sapato bom, ou o que já tinha sido. Não era um morador de rua, não era dali. Que aconteceu? Você foi enterrado? Vivo? O homem tentou falar, mas apenas balançou a cabeça. Os olhos se encheram de lágrimas. Pedro olhou ao redor. O mundo parecia o mesmo, mas não era. Um homem enterrado vivo. Como?
Por quem? Por quê? Como é que você veio parar aqui, moço? Pedro perguntou quase num sussurro. O homem olhou para ele como quem vê um milagre. Chorou. Pedro desviou o olhar envergonhado. Não chora não. Eu só fiz o que era certo. Houve silêncio por um tempo, apenas os pingos no mato e o som irregular da respiração do homem. Qual é seu nome? Marcelo, ele respondeu, a voz saindo como ar de pneu furado. Pedro assentiu. Depois, olhando para o chão, disse algo que o próprio Marcelo jamais esqueceria. Ninguém nunca me tirou de lugar nenhum, mas eu posso tirar o senhor daqui se quiser. Marcelo desabou, chorou como criança. E naquele momento, sem saber ainda, dois mundos quebrados se tocavam pela primeira vez. Um vindo da lama, o outro do luxo. E juntos começariam a cavar muito mais do que terra. Começariam a desenterrar verdades. Marcelo tentava manter os olhos abertos, mas a claridade cinzenta do céu nublado fazia o mundo girar. O frio da floresta úmida penetrava os ossos, e a dor em suas costelas era como facas invisíveis. Sentado com as costas apoiadas em uma árvore grossa, ele observava o garoto. Franzino, sujo, olhos grandes demais para um rosto tão pequeno, mexer em uma sacola de pano desbotado. Toma aqui, moço. É bolacha, meio molhada, mas dá para enganar o estômago. Marcelo pegou o pacote com mãos trêmulas. Uma parte dele queria recusar, mas a fome venceu a vergonha. A bolacha tinha gosto de papel e areia. Ainda assim, ele mastigou devagar, os olhos fixos no menino que agora calçava um chinelo velho, um pé só, o outro descalço. Como você me achou? Pedro deu de ombros. Tava procurando umas latinhas, escutei barulho estranho, aí cavei com uma lata velha. Pensei que fosse bicho no começo. Marcelo engoliu seco. A lembrança da escuridão, do cheiro sufocante, das batidas desesperadas contra a madeira, fez seu estômago revirar. Eu tava mesmo num caixão? Pedro assentiu, como se aquilo não fosse a coisa mais estranha que já presenciara. Tava, enterrado, meio raso, ainda bem. Marcelo fechou os olhos. A mente parecia um quebra-cabeça com peças faltando. Lembrava-se de sair de casa, de uma discussão no telefone, e depois um branco, um vazio espesso. Não conseguia lembrar quem poderia querer aquilo, nem por quê. Você tem celular? Perguntou com dificuldade. Pedro soltou uma risada curta. Eu? Tá doido? Se eu tivesse, vendia para comer. Mas conheço um lugar que tem Wi-Fi lá na frente do posto. Se o senhor conseguir andar, a gente chega em meia hora. Marcelo olhou para as próprias pernas, depois para o chão lamacento. Um galho servia de apoio improvisado. Com esforço, ele se levantou, amparado por Pedro, que parecia forte demais para o tamanho que tinha. Vamos devagar, que o caminho é ruim. Se a gente for pelo lado do rio, ninguém mexe com nós, disse o menino, olhando para os lados como quem estuda a floresta. O trajeto era silencioso. Marcelo mancava, o braço apoiado no ombro do garoto. A floresta ia ficando menos densa, até que o som de carros e buzinas começou a se misturar com o canto de pássaros. Eles saíram da mata por trás de um ferro velho. O cheiro de óleo queimado, lixo acumulado e comida estragada atingiu Marcelo como um soco no estômago. O contraste era brutal. É por aqui, moço. Cuidado com o cachorro do portão, avisou Pedro. Passaram por vielas estreitas, ruas rachadas, postes sem lâmpada e olhares curiosos. Um grupo de homens observava Marcelo com desconfiança. Uma mulher puxou a criança que andava perto da calçada ao vê-los passar. Onde a gente tá? Perguntou Marcelo. Zona Norte, mas pra lá é Capão. Mas aqui é tipo... Ninguém quer saber o nome. A cidade era um bicho com dentes. E Pedro parecia saber onde pisar para não ser mordido. Ele conduzia Marcelo com uma naturalidade impressionante, como se aquela travessia entre mundos fosse algo rotineiro. Pararam perto de um posto de gasolina desativado, onde um mercadinho improvisado vendia salgadinhos, cigarros e balas.
Pedro apontou para a fachada do prédio ao lado. Ali tem um cara que deixa usar o Wi-Fi às vezes. Se o senhor lembrar alguma senha, dá para ver se alguém está te procurando. Marcelo respirou fundo. A dor no peito era constante, mas ele precisava agir. Entrou no mercadinho. O dono, um senhor gordo de camisa regata e boné, olhou com desconfiança. Não vendo fiado, hein? Pedro se adiantou. Esse moço é amigo meu. Só vai usar a internet rapidinho, tá? O homem bufou, mas não contestou. Marcelo pegou um celular emprestado, tentou acessar seu e-mail, senha errada. Tentou novamente. Na terceira tentativa, conseguiu. A tela piscou. Uma enxurrada de notificações, e-mails, mensagens perdidas. Um dos títulos gelou sua espinha. Empresário Marcelo Duarte desaparecido há 3 dias. 3 dias, murmurou, incrédulo. Clique. A notícia se abria num site de notícias popular. Fotos dele sorrindo, uma em frente ao escritório, outra em um evento beneficente. Relatos de que havia saído de casa para uma reunião e nunca retornado. Suspeita de sequestro. Polícia envolvida. Pedro lia por cima do ombro, os olhos arregalados. Você é famoso, moço? Marcelo se sentou numa cadeira improvisada do lado de fora. O mundo girava. Ele apertou os olhos tentando forçar memórias a voltarem. Mas tudo vinha em flashes, sem ordem. Um elevador. Vozes, um pano na boca, escuridão. Não sei o que aconteceu comigo. Pedro olhou para ele, sério. Alguém quis que o senhor sumisse. Tipo, para sempre. Marcelo fitou o menino por um longo momento. Você tem nome completo? Pedro deu de ombros. É só Pedro. Nunca tive documento nem certidão. Me deram esse nome na rua. Silêncio. O contraste entre os dois era gritante. Marcelo, um empresário com gravata de grife e patrimônio na casa dos milhões, agora sujo, cansado, sendo carregado por um garoto que não existia oficialmente para o governo. Onde você mora? Pedro apontou com o queixo. Tem um buraco num terreno baldio. Eu fico lá às vezes, quando não tem briga. Marcelo não soube o que responder. Em seu mundo, crianças como Pedro não deveriam existir. Mas ali estava ele, esperto, forte, real, arrastando um homem do túmulo de volta à vida. Pedro, obrigado, de verdade. O menino sorriu torto, coçando a nuca. Que nada, moço. Foi só cavar. Qualquer um podia ter feito. Marcelo riu. Pela primeira vez, sentiu-se levemente seguro. O menino era estranho, sim, mas tinha algo, uma coragem bruta. Um senso de certo e errado que muitos adultos tinham perdido há muito tempo. O céu começava a escurecer, anunciando mais chuva. Pedro bateu o pé no chão decidido. Bora sair daqui, esse povo começa a estranhar. Tem uma igreja abandonada ali que dá para dormir seco. Amanhã o senhor pensa no que fazer. Marcelo hesitou, mas assentiu. Pela primeira vez em dias, ou talvez em anos, ele não sabia o próximo passo, mas por algum motivo, confiava naquele menino de pés descalços e coração inteiro. O chão da igreja abandonada era frio, duro, e o vento cortava as frestas das paredes rachadas como navalhas. Mas ali, naquele silêncio entre paredes descascadas e vitrais estilhaçados, Pedro e Marcelo haviam improvisado um pequeno abrigo com pedaços de papelão, sacos plásticos e um cobertor que o menino havia encontrado numa caçamba. Marcelo ainda sentia o gosto metálico do medo na garganta. A dor nas costelas era persistente e o corpo inteiro parecia ter sido atropelado. Mesmo assim, estava desperto, com os olhos fixos no teto negro, onde a luz da rua piscava através de uma janela quebrada. Pedro, ao lado, remexia em um pacote de bolachas e oferecia com naturalidade. Não é janta de rico, mas quebra o galho. Marcelo pegou uma sem pensar. O som da mastigação se misturava ao ruído distante da cidade viva, ignorante a existência dos dois. Após alguns minutos de silêncio, Marcelo falou. Você vive aqui? Pedro deu de ombros. Aqui, ali, onde dá. Às vezes embaixo do viaduto, outras vezes num beco perto da linha do trem. Mas esse lugar é mais seco.
E seus pais? Perguntou Marcelo com cuidado. Pedro demorou um segundo antes de responder. Nunca vi. Dizem que me acharam perto do mercado embrulhado em pano de prato. Tinha nem nome. Um cara do bar me deu Pedro, achei bom, peguei para mim. A forma como ele dizia aquilo, com leveza quase brincalhona, doía mais do que se chorasse. Marcelo se ajeitou no papelão, sentindo o peso da injustiça se empilhar como os tijolos abandonados ao redor deles. Como você aprendeu a se virar? Pedro sorriu como se fosse fácil. O povo da rua ensina. Uns dão dicas, outros te batem até você aprender. Eu corri bastante, apanhei mais ainda, mas estou aqui, né? Vivo. Não é pouco. Marcelo balançou a cabeça. Não sabia se admirava ou lamentava mais aquele garoto de olhar rápido e alma calejada. Por um momento tentou imaginar-se aos 10 anos, sozinho num mundo que te ignora por padrão. Você já teve medo de sumir? Perguntou, quase sem perceber. Pedro mordeu mais uma bolacha antes de responder. Todo dia. Às vezes eu penso que se eu cair num buraco e morrer, ninguém vai nem saber, nem lembrar. Igual o senhor, né? Se eu não escuto aquele som, o senhor estava morto agora. Marcelo engoliu em seco. A ideia de que um menino desconhecido fora o único entre milhões a impedir sua morte era insuportavelmente real. E você? Pedro perguntou, virando-se sobre o papelão para encará-lo. Quem é o senhor de verdade? Houve uma pausa. Marcelo respirou fundo. Meu nome é Marcelo Duarte. Tenho 42 anos. Sou, ou era, dono de uma empresa de investimentos. Moro num apartamento na Vila Olímpia. E até 3 dias atrás, minha maior preocupação era uma fusão de negócios. Pedro ficou calado por alguns segundos. Vila Olímpia? É onde tem aqueles prédios que parece navio? Marcelo sorriu pela primeira vez desde que fora desenterrado. É, aqueles mesmos. Pedro assobiou, impressionado. Nunca passei de ônibus por lá. Um dia fui até perto, mas o segurança já gritou para eu sair da calçada. É um mundo estranho, Pedro. Às vezes, mesmo morando lá dentro, a gente também se sente invisível. Pedro o encarou com curiosidade. Mas então, por que alguém ia querer te enterrar vivo? Marcelo encarou o teto de novo. O vazio em sua memória ainda era espesso, mas flashes vinham. Um elevador, alguém de terno, um carro preto, um capuz. Eu não sei, mas vou descobrir. Alguém fez isso de propósito. E eu preciso entender quem foi e por quê. O silêncio voltou, pesado. Lá fora, um cachorro latiu, rompendo a quietude. Pedro se sentou, abraçando os joelhos. Se eu pudesse, também queria saber por que jogaram eu fora. Marcelo se virou lentamente. Jogaram você fora? Ué, foi isso, né? Alguém me teve e largou, igual se joga saco de lixo. Só que eu sobrevivi, aprendi a me virar. Fiquei bom nisso. Havia uma bravura crua nas palavras de Pedro, uma coragem que não vinha do heroísmo, mas da necessidade. Você tem escola? Tentei uma vez. Fui expulso porque roubei pão da cantina. Eu estava com fome, pô. E nem roubei de ninguém, só peguei de cima da mesa. A diretora falou que criança sem pai nem registro não devia estar ali. Então, nunca mais voltei. Marcelo sentiu um nó no peito. Pensava em sua própria infância, em colégios caros, professores particulares, viagens com os pais. E agora, ali, dividido um espaço com um menino de olhos cansados e alma maior do que a cidade. Pedro, eu vou te ajudar. A frase saiu baixa, mas firme. O menino arqueou as sobrancelhas. Ajudar como? A dar um jeito nisso tudo. Em você, em mim. Eu ainda não sei como, mas não posso ir embora e fingir que você não existe. Pedro olhou por um tempo, depois virou o rosto e se deitou de novo, a mão debaixo da cabeça. Fala isso agora. Amanhã vai sumir. Todo mundo some. Marcelo ia protestar, mas parou. Sabia que ali, naquela madrugada fria de uma igreja em ruínas, palavras eram só palavras. E Pedro já ouvira promessas demais. Era preciso mais. Fechou os olhos. Tentaria descansar, mas antes sussurrou para si mesmo. Não vou sumir. No escuro,
Pedro ouviu, mas não respondeu. Marcelo respirava fundo, parado diante da entrada do prédio onde morava. A portaria envidraçada refletia seu estado. Roupas sujas, rosto marcado pela exaustão, barba por fazer e olhos que pareciam não caber mais em si mesmos. Não havia se olhado no espelho desde o dia em que acordou debaixo da terra. Agora, via-se como um estranho no próprio mundo. Era estranho voltar ali, à Vila Olímpia, como se não pertencesse mais àquele cenário. O silêncio da madrugada no bairro elegante contrastava com o caos sonoro da Zona Norte. O contraste era quase violento. Entrou pela garagem lateral, onde os porteiros costumavam fazer vista grossa. Estava sem chave, sem celular, sem qualquer documento. A segurança do prédio, como sempre, era alta. Um dos porteiros levantou-se ao vê-lo. Senhor, hesitação no tom. Posso ajudar? Marcelo se aproximou com calma, evitando movimentos bruscos. Estava preparado para não ser reconhecido. Meu nome é Marcelo Duarte. Eu moro na cobertura do 17º andar. O porteiro congelou por um segundo. Mas o senhor... Desculpe, isso não é possível. Eu sei, disseram que eu morri, mas como pode ver, não morri. Só preciso entrar, sem alarde. O porteiro, um homem de meia idade de olhos arregalados, hesitou. Pegou o rádio, levou à boca, mas parou. Só um segundo, senhor Marcelo. Pode me acompanhar aqui dentro? Marcelo entrou no saguão. O ambiente era impecável, com lustres modernos e mármore polido. Parecia ainda mais frio do que lembrava. O zelador está vindo, explicou o porteiro. Ele vai lhe ajudar a esclarecer tudo. Marcelo apenas assentiu. Minutos depois, o zelador, Jonas, apareceu empalidecendo ao vê-lo. Meu Deus do céu! Jonas, sou eu. Preciso entrar. Não posso explicar tudo agora, mas preciso ver meu apartamento. Por favor. Jonas, visivelmente abalado, abriu o portão eletrônico. No elevador, o silêncio era pesado. Seu irmão veio aqui, um dia depois do sumiço. Pegou umas coisas. Disse que você não ia mais precisar. Marcelo não respondeu. As palavras "não ia mais precisar" martelavam com fúria. Cada andar que subiam parecia pesar mais que o anterior. Ao chegar à cobertura, Jonas abriu a porta com uma chave mestra. O apartamento estava do mesmo jeito, ao menos à primeira vista. Mas Marcelo, com olhar treinado, notou a ausência de detalhes. Sua pasta preta havia sumido. Uma garrafa de vinho aberta, que ele não consumira. Pequenos rastros de alguém que vasculhara, reorganizara, mexera. Se o senhor precisar de qualquer coisa, disse Jonas antes de sair. Marcelo apenas assentiu. Sozinho, caminhou pelos cômodos. Sentou-se no sofá e deixou o corpo afundar. O luxo, o silêncio, o conforto, tudo parecia artificial, distante. Pegou o laptop da gaveta, surpreso por ainda estar ali. Digitou a senha com dedos trêmulos. O sistema abriu. Um alívio breve. Abriu os e-mails. Dentre tantas mensagens, uma série de alertas de movimentações incomuns, transferências, reuniões emergenciais, mudanças em quadros diretivos. A empresa, a dele, estava operando, mas agora sob o comando de outras mãos. Marcelo apertou os olhos. Começou a tomar notas. Precisava agir com cautela. Era cedo demais para se revelar. Primeiro, entender. Depois, confrontar. Fechou o laptop, abriu o frigobar. Pegou uma garrafinha de água e bebeu como se fosse um gole de lucidez. O rosto de Pedro surgiu em sua mente. O menino devia estar dormindo em algum canto da cidade, enrolado em papelão, cercado de ruídos e perigo. E ele, ali, cercado de vidro temperado e paredes decoradas com arte cara, não conseguia se sentir em casa. Pedro acordou com o som de buzinas e vozes altas. A luz do amanhecer entrava pela fresta do telhado da igreja. Estava sozinho. Marcelo não havia voltado. Sentou-se, bocejando, esfregando os olhos. Não que esperasse outra coisa. As pessoas sempre iam embora.
às vezes rápido, às vezes devagar. Mas iam. Pegou sua sacola e saiu. O estômago roncava. Passou por uma lanchonete, olhou os pães na vitrine, mas seguiu adiante. Não queria roubar. Já bastava o que diziam dele. Encontrou Tonhão, um catador conhecido, e conseguiu 2 latas e um pedaço de fio de cobre. Vendeu no ferro velho por alguns trocados. Comprou um pastel murcho e dividiu com um vira-lata manco que vivia por perto. Enquanto comia, pensava no homem do caixão. Deve ter voltado para o castelo dele, murmurou para si mesmo. Mas havia uma ponta estranha no peito. Uma sensação de perda que ele não sabia nomear. À noite, voltou para a igreja. Estava vazia. Sentou no canto e olhou o céu pela janela estilhaçada. O mundo parecia grande demais. E ele, pequeno como sempre. Na cobertura, Marcelo não dormia. Passara o dia fazendo ligações discretas, fingindo ser outra pessoa, usando a voz controlada para arrancar informações de funcionários. Sabia que algo muito maior estava em jogo, mas a cabeça latejava. Fechou os olhos e se viu novamente naquela clareira, dentro do caixão, lutando para respirar, esperando ser encontrado. E então, a voz de Pedro, a mão dele, a frase simples e inesperada que quebrara seu orgulho. Ninguém nunca me tirou de lugar nenhum, mas eu posso tirar o senhor daqui. Marcelo se levantou de súbito. Foi até o armário, vestiu roupas simples, pegou uma mochila, abriu a gaveta e tirou um maço de notas. Saiu, desceu pelas escadas, atravessou a portaria, chamou um táxi e deu o endereço mais próximo que lembrava do ferro velho. Era hora de voltar, não apenas por gratidão, era porque, estranhamente, se sentia mais inteiro na presença daquele menino do que em qualquer reunião de negócios em seus últimos 20 anos. O dia amanheceu abafado, com o céu encoberto e o ar carregado de fumaça distante. Marcelo caminhava pelas ruas da Zona Norte com passos cautelosos. Vestia uma camisa simples, calça jeans surrada e um boné que encobria parte do rosto. Passara a noite em claro, rondando os arredores da igreja abandonada. Quando finalmente encontrou Pedro, o garoto dormia de bruços, usando uma mochila como travesseiro. "Ei, Pedro!" chamou baixinho, se aproximando devagar. O menino abriu um olho, sonolento, mas alertado pelo tom. Ao ver Marcelo, demorou 1 segundo para reagir. Depois se sentou, esfregando os olhos com o antebraço. "Ué, você voltou mesmo?" Marcelo assentiu. Um sorriso discreto surgiu no rosto de Pedro, mas logo se apagou. "Pensei que tinha se mandado igual os outros. Eu falei que não ia sumir." Pedro puxou os joelhos e ficou quieto por um instante. "Tem café?" Marcelo riu. Tirou da mochila uma garrafa térmica e 2 pães com mortadela que comprara numa padaria próxima. "Não é um banquete, mas acho que dá para o começo." Enquanto comiam sentados em meio ao entulho da igreja, Marcelo observava o menino. Havia algo em Pedro, uma mistura de dureza e fragilidade, como se ele existisse sempre na beira de um penhasco, mas com os pés firmes demais para cair. "Pedro, você disse que não tem documento nenhum?" "Nunca tive. Nem sei onde faz essas coisas. Um cara tentou me dar uma certidão falsa uma vez, mas era mó encrenca. Preferi deixar quieto. Ninguém nunca tentou te cadastrar em nada, nem quando era menor." Pedro deu de ombros como quem diz, "Por que tentariam? Já me levaram para abrigo, mas só por uns dias. Depois me largaram de novo. Ninguém quer menino grande, querem bebê." Marcelo sentiu um aperto no peito. A ideia de uma criança não ter sequer o direito de existir no papel era absurda, inaceitável. "Isso precisa mudar. Você tem que ter um nome completo, uma identidade." Pedro fez uma careta desconfiada. "Pra quê? Pra me cobrar coisa? Pra saber onde eu tô? Pra você existir de verdade, Pedro. Pra estudar, pra ir ao médico, pra viver com dignidade." O garoto baixou os olhos. Ficou mexendo no pão sem morder. "Tá bom, mas eu não sei nem meu sobrenome." Marcelo olhou em volta e disse com firmeza,
A gente vai descobrir. Mas antes, vamos tentar regularizar você do jeito certo. 2 horas depois, estavam no centro da cidade, em frente a um prédio antigo da Defensoria Pública. Marcelo já havia ligado para um contato que indicou um advogado voluntário com experiência em casos de crianças não registradas. O local era apertado, abafado, cheio de gente aguardando em cadeiras velhas. Pedro olhava tudo com receio. Estava limpo. Marcelo havia comprado roupas novas para ele numa loja popular. Mesmo assim, o menino se sentia deslocado, com medo de ser levado, de ser mandado para algum lugar de criança onde tudo cheirava a desinfetante e tristeza. Vai dar tudo certo, disse Marcelo tentando tranquilizá-lo. Quando foram chamados, uma advogada de semblante cansado os atendeu numa sala apertada. Então, o caso é de ausência total de registro? Perguntou após ouvir os primeiros detalhes. Marcelo assentiu. Sim, nenhum documento. Nada. A mulher suspirou. Isso é mais comum do que parece, mas também mais complicado do que deveria ser. A gente precisa de alguma prova mínima de existência. Um exame, uma declaração, testemunhas. Ele tem 10 anos. Está aqui na minha frente. É uma vida. Eu entendo, Sr. Marcelo, mas a burocracia exige existência legal. Sem isso, é como se ele nunca tivesse nascido. Pedro olhava tudo calado. Marcelo se irritou. Quer dizer que uma criança pode estar viva, falando com fome, e o Estado diz que ela não existe? A advogada deu um meio sorriso triste. Exatamente isso. Marcelo respirou fundo. O que a gente precisa fazer? Ela explicou o processo. Seria necessário abrir um pedido judicial, buscar possíveis registros hospitalares, mesmo que apenas de internações, e, se possível, encontrar alguém que pudesse afirmar tê-lo conhecido desde pequeno. Saíram da sala com uma pilha de papéis e uma fila de obstáculos. Pedro caminhava em silêncio. Isso aí vai demorar, né? Vai. Mas eu não vou desistir. A gente vai dar um jeito. Pedro olhou para o chão, depois falou baixo. Ninguém nunca tentou essas coisas para mim. Marcelo parou, pôs a mão no ombro do garoto. Agora tem alguém tentando. Nos dias seguintes, Marcelo mergulhou em telefonemas, cruzamento de dados, arquivos digitais e contatos em hospitais públicos. Pedro foi submetido a um exame clínico simples. Não constava em nenhum sistema. Era como procurar uma sombra ao meio-dia. A cada tentativa frustrada, a indignação de Marcelo crescia. O sistema, disfarçado de engrenagem organizada, parecia feito para complicar, bloquear, calar. Na terceira visita ao cartório, uma funcionária de má vontade os atendeu como se fossem estorvo. Sem CPF, sem RG, sem certidão, nem o nome pode ser registrado. Quem garante que esse menino é quem vocês dizem que é? Quem garante que ele não é? Rebateu Marcelo firme. A mulher apenas deu de ombros. Pedro, calado, encolheu os ombros e disse, quase num sussurro, eu sabia. Sabia o quê? Marcelo se virou para ele. Que no fim eu ia continuar sendo ninguém. As palavras bateram forte. Marcelo abaixou-se e olhou nos olhos do menino. Não fala isso. Você é alguém, sim. E se o sistema não vê, a gente vai gritar até que veja. Pedro não respondeu, mas os olhos denunciaram. Pela primeira vez em muito tempo, ele quis acreditar. De volta à igreja, Pedro sentou no canto de sempre. A noite estava quente, o barulho da cidade mais intenso que o normal. Marcelo foi até o mercadinho comprar pão e suco. Ao voltar, viu o menino encarando um papel nas mãos, um formulário de identificação provisória. Se eu tiver nome, posso ir para a escola? Pode. E se eu quiser ser outra coisa, tipo alguém com futuro? Marcelo sorriu. Então vai precisar de muitos nomes. RG, CPF, carteira de estudante, tudo isso vem depois. Mas o primeiro passo é o seu nome completo. E eu vou estar lá para ver. Pedro encarou a ficha. Depois disse baixinho. Então escreve aí, Pedro Duarte. Marcelo piscou, surpreso. Duarte? É, igual o senhor. Se tiver que começar de algum lugar, que seja com alguém que cavou junto comigo. A chuva recomeçava fina.
lavando as calçadas de concreto sujo enquanto o céu permanecia carregado, pesado. Marcelo estava encostado em uma parede de hospital desativado, observando uma senhora de passos lentos atravessar o portão de ferro com a ajuda de uma bengala. Dona Marlene, 82 anos, ex-enfermeira do Hospital São Jorge, aposentada há mais de 2 décadas, fora indicada por um amigo de longa data da família. Segundo ele, ela trabalhara na ala de maternidade por mais de 20 anos e poderia ter informações sobre registros antigos, ou até mesmo sobre desaparecimentos abafados. Marcelo correu até ela, se apresentando com calma. Dona Marlene, sou Marcelo Duarte. A senhora me daria um minuto? Ela hesitou desconfiada, até ele mencionar o nome do antigo amigo em comum. Abriu um sorriso contido, cansado. Ah, o Maurício. Ainda vivo aquele danado. Vivo e insistente. Foi ele quem sugeriu que eu a procurasse. Então entre, meu filho. Mas já aviso, minha memória só funciona com café. Sentaram-se em sua sala apertada. Os móveis tinham cheiro de guardado e as cortinas bloqueavam quase toda a luz natural. Havia fotos antigas espalhadas, incluindo uma de 1987, com funcionários de jalecos sorrindo em frente ao prédio do hospital. Enquanto ela preparava café coado, Marcelo tirou uma pasta da mochila. Eu preciso saber se a senhora já ouviu falar de alguma irregularidade envolvendo nascimentos, trocas de bebês ou qualquer coisa estranha que tenha acontecido no São Jorge. Ela virou-se devagar, segurando a colher suspensa no ar. Isso é coisa muito antiga, moço. Tem certeza que quer mexer com isso? Tenho. É importante. Ela serviu o café em 2 canecas rachadas e se sentou com dificuldade. Teve um caso anos antes de eu sair. Alguém falou de uma mãe que foi embora com o bebê errado. Mas os chefes disseram que era boato, coisa de parteira cansada, erro de plantão. A história nunca foi pra frente. Lembra do nome da mãe? Ela balançou a cabeça. Lembro de uma enfermeira envolvida que desapareceu depois disso. Uma moça humilde. O nome era Rosana, acho. Marcelo anotou no celular, o coração acelerando. E ninguém investigou? Ninguém queria escândalo. Era outro tempo, sabe? As mães eram pobres, os pais sumiam, os bebês iam para adoção. E muita coisa sumia junto. E os registros? Queimaram parte dos arquivos numa reforma, mas tem coisa no arquivo morto da prefeitura. E se tiver sorte, alguém de lá ainda lembra. Antes de ir embora, Marcelo hesitou. Algo o incomodava. Era como se uma peça faltando se recusasse a se encaixar. Dona Marlene, uma última pergunta. A senhora já viu uma manta ou pedaço de tecido com um nome bordado? Como sinal de identificação. Ela franziu o senho. Bordado? Antigamente era comum. Muita mãe bordava o nome do bebê em paninhos, principalmente as que tinham medo de o filho ser confundido com outro. Por quê? Marcelo apenas agradeceu, saiu pensativo. Naquela noite, de volta à igreja onde Pedro dormia enrolado em um cobertor velho, Marcelo o encontrou acordado, mexendo em algo pequeno, quase com devoção. Que você está olhando aí? Perguntou, sentando ao lado. Pedro ergueu o olhar. Depois estendeu a mão. Nela, um pedaço de pano desgastado, do tamanho da palma de uma mão. Tecido de linho cru, bordado com linha azul. Ali, escrito em letras infantis e quase apagadas pelo tempo, lia-se: Analu. Achei isso num saquinho quando eu era pequeno. Nem lembro onde, mas sempre carreguei. Marcelo pegou o pano com cuidado, como se fosse um artefato sagrado. Analu é nome de menina. Pedro deu de ombros. Pode ser, ou da minha mãe. Vai saber. Um silêncio estranho se instalou entre eles. Marcelo segurava o tecido entre os dedos, como se ele carregasse algo mais do que linhas e letras. Uma conexão, um sinal. Você nunca tentou descobrir de onde veio isso? Já. Mas quem me cuidou na época disse que não sabia. Só acharam o saquinho com meu corpo num canto do mercado. Marcelo olhava o nome.
Um pensamento incômodo começou a crescer. Ele tentava afastá-lo, mas ele voltava. Inquietante. E se? Não era só a história de Pedro que parecia um quebra-cabeça sem bordas. A sua também tinha lacunas, um espaço em branco que ele sempre ignorara. Uma ausência que a vida abastada e ocupada ajudara a esconder. A conversa com Dona Marlene, o nome Rosana, o escândalo abafado, o pedaço de pano bordado. E se aquilo tudo não fosse coincidência? Pedro recolheu o pano. Só tenho isso, sabe? Nada mais. Nenhuma foto, nenhum rosto, nenhuma lembrança. Só esse pano com o nome de alguém que talvez nem exista mais. Marcelo sentiu um nó na garganta. Queria dizer algo, mas nada parecia suficiente. Em vez disso, respirou fundo e disse: vamos descobrir o que isso significa, nem que leve o tempo que for. Pedro não disse nada. Apenas assentiu como quem não acredita, mas quer acreditar. E no escuro da igreja, onde o vento fazia vitrais estilhaçados tilintarem como sinos, duas vidas seguiam se entrelaçando por fios que até ali pareciam invisíveis. Mas agora começavam a brilhar. Marcelo acordou ofegante, o peito subindo e descendo como se lutasse contra a terra que já não o cobria. Suava frio, as mãos apertadas como se ainda estivessem presas às laterais de um caixão. Era madrugada. O chão de concreto da igreja estava úmido e o céu visível pela janela quebrada mostrava nuvens densas encobrindo a lua. Pedro dormia do outro lado do altar improvisado, enrolado no cobertor como um casulo. Marcelo passou as mãos no rosto e tentou respirar. Aquilo não era apenas um pesadelo, era memória, flashes, um corredor branco, uma reunião, um homem, o rosto ainda borrado, fechando uma pasta preta com força, vozes em tom baixo, uma discussão, ele se levantando da cadeira. Isso não pode continuar, ouvira-se dizer. Depois, uma sala escura, alguém colocando uma mão firme em seu ombro, um telefone tocando e em seguida um silêncio, outro flash, elevador, um copo com uísque, um papel com cifras, um nome riscado com marca-texto, um rosto familiar dizendo: melhor você ficar fora disso, Marcelo. Ele se levantou de súbito, o coração acelerado. Pedro acordou com um movimento brusco. Que foi? Você tá bem? Marcelo andava de um lado para o outro. Eu tô lembrando, Pedro, coisas que estavam bloqueadas, fragmentos. Pedro se sentou ainda sonolento. Tipo o quê? Um dos meus sócios, talvez dois, eles estavam nervosos. Discutíamos sobre um investimento. Não era só isso. Era algo mais sujo. Tinha números errados. Eu questionei. Disse que não assinaria aquilo. Pedro coçou a cabeça. Você acha que te enterraram por causa disso? Pode ser. Se eu fui uma ameaça a alguém, se estavam fazendo algo ilegal, me calar seria o caminho mais fácil. Pedro ficou em silêncio por alguns segundos. Mas por que não te mataram logo? Marcelo parou. A pergunta era boa, instintiva. Talvez para mandar um recado, ou porque tinham medo de chamar mais atenção com um corpo de verdade. O garoto suspirou. Que mundo doido! Tem gente que mata por nada. Agora enterrar os outros para calar é filme demais. Marcelo sentou-se cansado. A testa latejava. Eu não sou perfeito, Pedro. Nunca fui, mas tinha algo ali, algo grande, e eu estava pronto para denunciar. Pedro se levantou, pegou sua mochila e tirou uma caneta e um caderno de capa dura, surrado. Era seu livro de coisas importantes. Abriu uma página e escreveu, com caligrafia de menino que aprendeu a duras penas: se calar é ajudar o errado. Tá vendo? Disse ele, erguendo a folha. Você tem que continuar, senão eles vencem. Marcelo encarou o garoto. Não sabia se surpreendia mais com a maturidade dele ou com o fato de estar tomando forças justamente de alguém que o mundo inteiro parecia ter abandonado. Você é mais forte do que parece, sabia? Pedro sorriu, sem graça. Quando não tem ninguém por nós, a gente aprende a ser forte sem querer. Marcelo passou o resto da madrugada revisando e-mails antigos,
num notebook velho que Pedro achara num brechó e que, por milagre, ainda funcionava. Conectado ao Wi-Fi de uma lanchonete da esquina, vasculhou arquivos, trocas de mensagens, reuniões salvas. Encontrou uma pasta com documentos escaneados de um projeto chamado Semente. Não lembrava de ter autorizado aquilo. Os arquivos tinham assinaturas forjadas. Reconhecia seu nome, mas não sua mão. Planilhas com transferências para ONGs de fachada, contratos com entidades ligadas a abrigos infantis. Fechou o notebook com força. É isso. Tinha mais coisa. Muito mais. Pedro, que desenhava no chão com um pedaço de carvão, ergueu o olhar. Você vai atrás deles? Marcelo hesitou. O medo era real, mas a raiva começava a ficar maior. Vou, mas com cuidado. Sem fazer barulho. Pedro assentiu. E eu vou com o senhor. Não, Pedro, isso não é para você. Mas eu comecei essa história com o senhor. Eu cavei, eu tirei. Agora a gente termina. Marcelo engoliu em seco. A lealdade do menino era como uma âncora num mar revolto. Tá bom, mas você fica na parte segura, combinado? Pedro estendeu a mão. Combinado. Os dois apertaram as mãos ali, sob a luz fraca de uma cidade que seguia ignorando suas sombras. Duas vidas ligadas por uma cova mal coberta, por um grito que quase não foi ouvido, e por uma promessa silenciosa: ninguém seria enterrado de novo sem voz. O calor da tarde deixava o asfalto da cidade ondulando como miragem. Pedro caminhava sozinho pelas redondezas do ferro velho, com o olhar atento e o corpo relaxado apenas na superfície. Marcelo havia ido até o centro resolver algo com o advogado da defensoria. Pedro insistira em ficar. Disse que sabia se cuidar, mas naquela tarde algo parecia fora de lugar. Enquanto procurava um cabo de cobre entre os entulhos, notou dois homens parados do outro lado da rua. Não estavam ali antes. Um deles o olhava demais, com os braços cruzados e os olhos semicerrados, como quem tentava confirmar uma lembrança antiga. O outro falava ao celular, sem tirar os olhos dele. Pedro fingiu não notar. Pegou o que precisava e virou a esquina, desviando para um beco conhecido. Seu coração acelerava. Entrou no quintal de um imóvel abandonado. Escondeu-se atrás de uma pilha de pallets quebrados e espiou pela fresta. Os dois homens vinham devagar, com passos coordenados, como quem já sabia para onde ir. Aquilo não era normal. Saltou por uma abertura nos fundos do muro e correu até a estação de ônibus desativada. Ali, pegou uma garrafinha escondida e jogou água no rosto. Tentava entender por que alguém estaria atrás dele. Não era ninguém. Só um menino de rua, mas não era mais. Agora tinha um nome pendente no papel. Um homem rico ao lado. E talvez, sem saber, tivesse algo que os outros queriam. Marcelo voltou no fim da tarde. Encontrou Pedro na calçada, com os braços cruzados e os olhos varrendo o horizonte. Tudo bem? Tô, mais ou menos. Marcelo estranhou o tom. Aconteceu alguma coisa? Pedro olhou para ele, então falou baixo. Dois caras estavam me seguindo, me olhando como se soubessem quem eu sou. Um deles parecia lembrar de mim. Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos. Algo dentro dele deu um clique. A memória dos arquivos do projeto Semente. Os vínculos com abrigos. O tecido bordado com o nome Analu. E agora Pedro sendo observado. Pedro, e se não foi só você que me achou naquela floresta? O menino franziu o senho. Como assim? E se você também era um alvo? Se estavam de olho em você, e isso tudo é maior do que parece? Pedro desviou o olhar, processando. Mas eu nem sou importante, só um moleque largado, é isso que eles acham. Mas talvez você seja uma peça que não devia estar solta, um erro no sistema deles. E agora, você está perto demais da verdade. Pedro engoliu seco. Você está dizendo que tentaram te matar e agora estão atrás de mim também? Marcelo assentiu lentamente. Talvez pelo mesmo motivo. Talvez por motivos diferentes. Mas uma coisa é certa.
Agora você não está sozinho. O menino apertou os punhos. A raiva crescia junto com o medo. Eu cansei de correr. Então vamos lutar juntos. Pedro levantou a cabeça. Havia algo novo no olhar dele. Não era só sobrevivência, era decisão. E pela primeira vez, não parecia apenas um menino enfrentando o mundo, mas alguém com propósito. Naquela noite, de volta ao abrigo improvisado, Marcelo fez ligações discretas. Um ex-investigador aposentado, velho conhecido de tempos antigos, aceitou encontrá-lo dali a 2 dias. Enquanto isso, revisavam juntos as anotações no velho caderno de Pedro, cruzando com nomes de ruas, instituições e pessoas que Pedro lembrava de encontros esquisitos ao longo dos anos. Esse aqui, disse Pedro, apontando um nome mal escrito. Era de um abrigo. Fiquei lá uns 3 dias. Sumiram 2 crianças na mesma semana. Depois, a polícia foi e o lugar fechou. Marcelo anotava tudo. A tensão era palpável. Você acha que eu vim de um desses lugares? Se veio, vamos descobrir. Mas com cuidado. Se tem gente te vigiando, não podemos chamar atenção. Pedro assentiu. E se acharem que eu tô cavando demais? Marcelo olhou firme. A gente cava até o fim. Foi você que começou isso, lembra? Pedro sorriu de canto. Eu cavei. Agora vamos ver o que tem embaixo da terra. Lá fora, a noite rugia sobre a cidade. Mas dentro daquela ruína, um homem e um menino, marcados pela ausência, preparavam o próximo passo. Não corriam mais. Eles resistiriam juntos. Era manhã cedo, quando Marcelo e Pedro entraram discretamente no laboratório de análises clínicas particular. O local era simples, mas confiável. Um favor conseguido por Marcelo por meio de uma ex-funcionária de confiança. Haviam coletado amostras biológicas 2 dias antes. Marcelo insistira que não diria o motivo real ao laboratório. Apenas pediu a análise de compatibilidade genética entre ele e Pedro. Isso vai provar o que mesmo? Pedro perguntou enquanto esperavam na recepção. Vai provar se a gente tem algum laço de sangue, se somos parentes. Pedro olhou para as mãos. Nunca pensei nisso, sabia? Que eu podia ter parente vivo. Talvez mais do que isso, Pedro. Talvez você tenha sido tirado de perto da sua mãe por alguém. E esse alguém pode ter sido próximo da minha família. Pedro não respondeu, mas as palavras ficaram ali, pairando como nuvens carregadas. Minutos depois, foram chamados a uma sala reservada. O médico, um homem calvo de voz firme, entrou com uma pasta e se sentou. Senhor Marcelo, Pedro, eles assentiram. A análise de compatibilidade foi conclusiva. Há uma ligação de parentesco direto entre vocês dois. Em outras palavras, sim, vocês têm laços sanguíneos. Pedro arregalou os olhos. Marcelo recostou-se na cadeira, surpreso com a confirmação, mesmo já suspeitando. Direto como? Insistiu Marcelo. A grande compatibilidade genética. O mais provável é que Pedro seja filho de alguém muito próximo ao Senhor. Uma irmã ou uma funcionária da minha família? O médico franziu o senho, confuso. Tecnicamente possível. Se essa pessoa tiver o mesmo sangue da linhagem familiar, sim. Do lado de fora, a cidade seguia indiferente. Mas ali dentro, tudo havia mudado. De volta à igreja, Marcelo tirou uma caixa de arquivos antigos que mantinha escondida em um depósito. Começou a vasculhar. Encontrou então um nome que o fez parar. Rosana Silva. Essa mulher trabalhou com minha mãe por 5 anos. Era de confiança. Sumiu de um dia para o outro, quando eu ainda estava na faculdade. Lembro que minha mãe ficou abalada. Pedro olhava por cima do ombro. Rosana. O nome é comum, mas... E se for ela? Marcelo separou uma foto desbotada de uma festa no quintal da antiga casa da família. No canto da imagem, uma mulher jovem, de cabelos escuros e sorriso tímido, segurava uma bandeja. Os olhos lembravam os de Pedro. É ela? Pedro engoliu seco. Parece. Eu não sei. Nunca vi uma foto da minha mãe.
Mas tem algo aí, não sei explicar. Marcelo virou a imagem e leu o que estava escrito em caneta esferográfica. Natal, 1999. Rosana com Analu. Analu, ele repetiu em voz baixa. O nome bordado no pano. Pedro pegou o tecido que carregava e comparou. As letras, a tinta, o nome, tudo fazia sentido agora. Então a Analu era minha mãe? Marcelo assentiu, devagar. Parece que sim. E parece que ela estava mais próxima de mim do que eu imaginava. Pedro se encostou na parede, atordoado. Eu era o bebê. E ela sumiu. Isso muda tudo, Pedro. Talvez ela tenha sido afastada, talvez ameaçada. Se isso aconteceu, você pode ter sido levado de propósito. O garoto olhava fixamente o vazio. E por que eu? Por que tirar uma criança da mãe? Marcelo fechou os olhos. Dinheiro, poder, silenciar alguém. Ou só porque podia. Às vezes, gente com influência faz isso e apaga os rastros. Pedro sentou no chão, cruzando os braços sobre os joelhos. Então, eu sou filho de ninguém para eles, mas sou filho de alguém para mim. Marcelo se ajoelhou ao lado dele. Você nunca foi filho de ninguém, Pedro. Só estava escondido. Agora vamos fazer esse nome brilhar outra vez. Nos dias seguintes, Marcelo mergulhou em registros antigos. Com a ajuda de um conhecido no cartório, descobriu que Rosana Silva, nascida em 1974, constava como desaparecida desde 2001. O inquérito fora arquivado por falta de pistas. Nenhum corpo encontrado, nenhuma testemunha. Encontraram também registros de uma internação no Hospital São Jorge, datada de novembro do mesmo ano. Nome da paciente, Rosana S. Não havia certidão de nascimento emitida naquele mês para um bebê com mãe de nome semelhante. Era como se a criança nunca tivesse nascido. E a mãe, desaparecido com ele. Pedro lia tudo com atenção. Não era mais o menino alheio ao próprio passado. Agora carregava o olhar de quem buscava justiça. Isso quer dizer que eu fui roubado, né? Sim. E que minha mãe pode ter morrido por isso? Marcelo demorou para responder. Talvez, mas não vamos parar até saber a verdade. Pedro assentiu. E pela primeira vez, falou com convicção. Agora que sei quem eu sou, eles não me apagam mais. Marcelo cruzava o corredor de carpete cinza do cartório com passos duros. O terno simples parecia apertar-lhe o pescoço. Em sua mão, uma pasta com toda a documentação possível para abrir o processo de reconhecimento civil de Pedro. Certidão negativa, exames, declarações. Tudo. Pedro o seguia em silêncio, vestindo calça jeans nova e uma camisa de botões ainda com a marca do ferro no tecido. Era a primeira vez que entrava num prédio público como alguém. E mesmo que sentisse que ainda não era, caminhava como se fosse. Na recepção, Marcelo apresentou os documentos. Estamos aqui para iniciar o processo de reconhecimento civil. Esse menino chama-se Pedro. Não tem certidão de nascimento, mas temos compatibilidade genética com a família Duarte. A funcionária, de óculos grossos, olhou por cima das lentes, pegou a papelada, passou os olhos e franziu o senho. Quem é o advogado responsável? Eu mesmo sou tutor temporário, estou com acompanhamento da defensoria, respondeu Marcelo firme. Ela assentiu. Digitou algo no sistema. Parou. Franziu mais o senho. Olhou para a tela, depois para ele. Um instante, por favor. Sumiu para dentro de uma porta lateral. Pedro mordeu o lábio. Você viu a cara dela? Ela olhou estranho. Marcelo tentava disfarçar o incômodo. Talvez só burocracia, pode ser normal. Minutos depois, a mulher voltou acompanhada de um homem engravatado, mais jovem, óculos de aro fino e semblante endurecido. Senhor Marcelo, não será possível prosseguir com o registro neste momento. Como assim? A solicitação caiu em uma análise de segurança jurídica. Existem restrições em torno do nome Duarte vinculado ao pedido.
Diretrizes internas nos impedem de validar o vínculo com base apenas no teste genético. Marcelo estreitou os olhos. Está dizendo que alguém impediu? O homem manteve o tom neutro. Estou dizendo que há protocolos. O senhor pode apelar judicialmente, mas o trâmite será mais lento. E quem decidiu isso? O sistema não informa nomes. É automático. Pedro olhava de um para o outro. Sentia-se menor do que nunca. De novo, barrado por uma barreira invisível, mas real. A gente tem prova de sangue. Tem papel, porque ninguém acredita. Porque não querem que você exista, respondeu Marcelo sem tirar os olhos do atendente. No carro, o silêncio era espesso. Pedro encostava a cabeça na janela, observando os prédios passarem como vultos. Então é isso? Eles mandam, a gente obedece? Ainda não acabou, mas o senhor viu. Você falou, mostrou, insistiu, e mesmo assim, Marcelo respirou fundo. Alguém muito influente está por trás disso. Alguém que quer manter você invisível. Talvez a mesma pessoa ou grupo que tentou me apagar. Pedro apertou os punhos. Só porque eu sou... o quê? De rua? Filho de ninguém? Justamente porque você é filho de alguém. De alguém que incomodou. De alguém que sabiam demais. O menino engoliu em seco. Olhou para o próprio reflexo no vidro do carro. Eu sou o dono do nada. Marcelo virou o rosto na direção dele. Isso não é verdade. Pedro assentiu, sem tirar os olhos da janela. É sim. Eu não tenho certidão, casa, sobrenome, gente que me reconheça. Sou só um nome na boca de quem me conheceu por acaso. Marcelo parou o carro no acostamento. Virou-se para ele. Escuta, Pedro, o que você é não está no papel. Está no que você construiu. Você me tirou de um buraco. Me fez lembrar quem eu era. Agora a gente só precisa provar isso para o mundo. E se o mundo não quiser ver, então a gente mostra mesmo assim. Pedro assentiu devagar. Havia um peso no olhar, mas também um brilho novo. Um tipo de raiva que não destrói, constrói. Nos dias seguintes, Marcelo tentou outros caminhos. Recorreu a contatos políticos, advogados, jornalistas, mas esbarrou em portas fechadas, mensagens ignoradas, telefonemas interrompidos. O nome Duarte parecia mais uma maldição do que um privilégio naquele momento. Uma noite, recebeu um envelope anônimo deixado na portaria do prédio. Nele, apenas uma folha digitada com letras maiúsculas. Não mexa com o que está enterrado. Do outro lado da cidade, Pedro esperava na igreja. Ao ver Marcelo chegar, notou o semblante mais rígido que o habitual. O que foi? Marcelo mostrou o bilhete. Pedro leu e ficou em silêncio. É para mim também, né? É para nós dois. Pedro dobrou o papel com cuidado. Então quer dizer que a gente está incomodando do jeito certo. Marcelo não pôde evitar um sorriso. Você tem certeza que quer continuar? Pedro encarou-o sem hesitar. Eu passei a vida sendo nada. Agora que estou virando alguém, ninguém me faz voltar. E assim, mesmo com medo, mesmo com tudo contra, decidiram seguir. Porque sabiam que a maior ameaça de todas era o silêncio. E eles tinham muito a dizer. Era noite quando Marcelo entrou em contato com Edson, o investigador aposentado que devia um favor antigo. Encontraram-se em um bar discreto, no bairro do Brás. O lugar cheirava a fumaça velha e gordura de pastel, mas ali era seguro e fora do radar. Edson chegou com uma mochila surrada, barba mal feita e olhos que enxergavam demais. Eu devia estar pescando, Marcelo, mas você não é de pedir ajuda por bobagem. Fala. Marcelo tirou do envelope os documentos reunidos nas últimas semanas. Cópias de registros hospitalares apagados, recibos de doações falsas para abrigos fantasmas, fotos dos arquivos Semente. Edson leu em silêncio, os olhos se estreitando. Isso aqui, murmurou. Isso aqui é um esqueleto podre, escondido num armário dourado. E o Pedro, completou Marcelo, é o erro, a peça que escapou, que sobreviveu. Edson assentiu. Já ouvi rumores, crianças que somem dos sistemas antes mesmo de nascerem. ONGs de fachada que acolhem, mas não registram.
a burocracia vira cortina. E quem mexe, desaparece. Marcelo apontou uma linha sublinhada. A mãe dele, Rosana, trabalhava para minha família. Desapareceu. Pedro nunca foi registrado. Mas agora temos exame de DNA. Nome, conexão. Edson balançou a cabeça. Isso não é só um erro. Isso é estrutura. Gente com cargo, com influência, político, médico, juiz. E como quebrar isso? O investigador pegou um papel do bolso. Era um nome, escrito à mão. Esse cara trabalhava na base de dados do cartório. Eu conheço. Se alguém adulterou registros, ele sabe. Mas só fala com quem tem coragem. Marcelo guardou tudo, incluindo o nome no bolso da camisa. Eu vou falar com ele. Edson ergue uma sobrancelha. Você tem noção do que está fazendo? Marcelo bebeu o último gole de café ralo. Não tenho, e tô com mais medo de me calar do que de continuar. Enquanto isso, Pedro esperava na igreja, folheando as páginas do caderno onde havia começado a registrar sua história com Marcelo. Entre os rabiscos e frases tortas, escrevera com cuidado uma palavra que até então não ousara pronunciar. Vivo. Ali, rabiscado com letra de menino, era uma afirmação. Não só de existência, mas de resistência. Ouviu passos. Marcelo entrou cansado, mas com os olhos acesos. Eu encontrei um contato. Ele confirma, existe uma rede nacional. Usam brechas no sistema, alianças com abrigos ilegais, documentos falsos. Pedro escutava atento. E eu era para ter sumido? Você era para nunca ter existido. O menino encarou o chão, depois voltou os olhos para Marcelo. Então, por que eu fiquei? Marcelo hesitou. Porque você foi forte. Porque sua mãe escondeu você onde não podiam ver. Porque você se recusou a sumir. Pedro apertou o caderno contra o peito. Eu tenho que contar isso. E eu vou te ajudar. Pedro levantou-se. Mas se eles virem que a gente está falando, eu sei. Marcelo abriu a mochila e tirou uma pasta preta. Aqui tem o dossiê que estamos montando, tudo o que conseguimos. Provas, conexões, testemunhos. Eu vou entregar isso à imprensa, em rede nacional. Pedro respirou fundo. Pela primeira vez, não apenas com medo, mas com responsabilidade. Eles vão vir para cima da gente. Que venham. Agora temos mais a perder se ficarmos calados. 2 dias depois, Marcelo esteve em uma emissora de televisão com um jornalista investigativo que respeitava. Entregou as provas. Explicou sem citar nomes diretamente, mas deixou claras as ligações. O repórter escutou tudo em silêncio. Depois fechou a pasta com um estalo. Isso muda muita coisa, Marcelo. Muda tudo. E começa com um menino de rua que nunca devia ter sido encontrado. Naquela noite, Marcelo e Pedro observaram o centro da cidade do alto de uma laje abandonada. As luzes dos prédios piscavam como faróis de um mundo que agora os notava. Pedro falou sem tirar os olhos do horizonte. Se eu sou o erro, então quero ser o erro que estraga o plano deles. Marcelo sorriu. Você não é um erro, é a rachadura na parede. E é por ela que a luz entra. Pedro assentiu, em silêncio, porque ali, naquela laje esquecida, estavam 2 sobreviventes. E o país, em breve, ouviria suas vozes. Era uma manhã abafada, quando Marcelo estacionou o carro próximo a um conjunto de galpões abandonados na periferia sul da cidade. O concreto rachado, coberto por pichações antigas e mato crescendo entre as frestas, escondia uma realidade que poucos viam. E muitos fingiam não ver. Pedro estava no banco ao lado, quieto. Sabia que aquele lugar tinha peso. Ali, diziam, viviam dezenas de crianças sem nome, sem documento, sem ninguém. Certeza que quer entrar? Perguntou Marcelo. Pedro apenas assentiu. Seus olhos estavam firmes. Um homem magro os aguardava na entrada lateral. Era Anderson, ex-educador social que se dedicava, por conta própria, a proteger as crianças da zona invisível, como chamavam a ocupação informal. Elas não falam com qualquer um, avisou. Algumas fugiram de abrigos, outras nasceram na rua mesmo. Nenhum papel, nenhum número, nem sempre nomes. Marcelo assentiu e esperou.
Mas foi Pedro quem deu o primeiro passo. O interior dos galpões era escuro, improvisado, colchões rasgados no chão, cobertores manchados, latas transformadas em pratos. Mas ali havia vida. Crianças pequenas, algumas descalças, outras cobertas de trapos, espiavam atrás de cortinas improvisadas. Pedro não tentou explicar nada. Sentou-se no chão, puxou seu caderno e começou a desenhar. Um deles se aproximou, curioso. "O que você está fazendo?" "Um mapa", respondeu Pedro, "das coisas que ainda não esqueceram de mim." O menino olhou para o caderno, depois sentou ao lado. Logo, uma menina veio também, depois outra. Marcelo assistia em silêncio, o que não podia ser ensinado. Pedro era como eles, e por isso era ouvido. Horas depois, em um dos cantos do galpão, Pedro falava enquanto algumas crianças desenhavam nomes inventados, colagens com revistas velhas. "Eu também não tinha nome, mas agora eu tenho. Tô fazendo ele crescer." "E como a gente consegue um nome?" perguntou uma menina de olhos miúdos. "Primeiro, a gente mostra que existe. Aí eles não podem mais fingir que não vê." Marcelo se aproximou e ajoelhou ao lado de Pedro. "A gente pode ajudar, mas vocês precisam querer ser vistos." As crianças assentiram, lentamente, cautelosas, mas não em silêncio. Nos dias seguintes, Marcelo organizou uma reunião com um jornalista que já tinha publicado colunas sobre desaparecimentos de menores. Apresentou o caso de Pedro e agora os dados sobre a comunidade esquecida. O repórter ouviu, descrente. "Vocês estão dizendo que existem dezenas de crianças sem qualquer tipo de registro vivendo juntas, em galpões, dentro da cidade, e ninguém fez nada?" "Sim, porque ninguém quis ver, mas agora não tem mais como ignorar." Pedro começou a ir com frequência. Levava canetas, folhas, revistas, livros infantis velhos. Um grupo de crianças passou a chamá-lo de Professor Pedro. Ele ria, envergonhado. "Eu nem sei direito escrever, gente." "Mas sabe nosso nome?" retrucou uma menina. E isso bastava. Com a ajuda de Anderson, criaram um mural com os primeiros nomes, inventados, escolhidos ou recuperados de lembranças vagas. Cada criança colava seu papel, como quem marca território no mundo. Marcelo tirou uma foto e mandou para a imprensa. No dia seguinte, uma matéria com o título "As crianças que o sistema esqueceu" apareceu em um dos maiores portais do país. A foto de Pedro de costas diante do mural se espalhou nas redes. Comentários explodiram. Gente revoltada, gente tocada, gente pedindo doações. Mas também mensagens de ódio, negando, acusando, silenciando. Pedro lia com atenção. Não respondia. "Tá vendo isso?" disse a Marcelo. "Agora eles sabem que a gente existe." Marcelo assentiu. "Agora ninguém pode dizer que é invenção. Vocês estão nos olhos do mundo." Pedro olhou para o mural. Nomes em papéis tortos, mas vivos. "Eles tiraram meu nome uma vez. Não vão tirar o dos outros." No alto do galpão, Anderson pendurou uma faixa improvisada com tinta vermelha sobre lençol velho. "Aqui moram crianças com nome e futuro." E Pedro, ali ao centro, se tornava símbolo de uma geração que o país quase enterrou viva. O terreno era velho, mas forte, uma antiga escola municipal desativada no coração da Zona Leste. Quase 20 anos de abandono, janelas quebradas, quadra rachada. Mas havia espaço, estrutura, potencial. "Aqui?" Pedro perguntou, descendo do carro ao lado de Marcelo. "Aqui", respondeu ele. "Um começo precisa de chão, e esse é nosso." Marcelo ativou contatos antigos. Um arquiteto aposentado que devia favores, uma empreiteira de pequeno porte disposta a colaborar de forma quase simbólica e uma rede de voluntários que havia crescido desde a repercussão da reportagem sobre Pedro e as crianças invisíveis. "A Casa da Esperança vai nascer aqui", disse Marcelo durante a primeira reunião com a equipe. "E não será só um abrigo. Vai ser um centro de identidade. Um lugar onde ninguém entra sem nome, mas todos saem com dignidade.
Pedro observava tudo em silêncio. Viu maquetes sendo erguidas, cronogramas desenhados, listas de materiais, orçamentos solidários. Era como assistir à reconstrução de algo que ele não sabia que tinha perdido. "Posso ajudar com os nomes", disse um dia tímido. Todos olharam. "Você será a voz de todos", respondeu Marcelo. "A casa nasce por sua causa e com sua cara." Nos primeiros meses, o espaço começou a tomar forma. As paredes foram pintadas de branco, com detalhes em azul claro. O pátio ganhou bancos feitos de madeira reaproveitada. Uma biblioteca doada por uma escola particular chegou com centenas de livros. Pedro criou um mural com os desenhos das crianças da Zona Invisível. Cada um com uma assinatura, real ou inventada. Era o painel da resistência. A imprensa acompanhava. Pedro deu sua primeira entrevista. "A gente não quer caridade, a gente quer ser contado." A frase correu nas redes como um incêndio, mas não demorou para os primeiros sinais de retaliação surgirem. Na terceira semana de obras, pichações ameaçadoras apareceram nos muros recém-pintados. "Calem o menino, a casa vai cair." Pedro viu as palavras e ficou em silêncio por alguns minutos. "Eles estão com medo?" perguntou. "Estão", respondeu Marcelo, "porque agora você tem voz. E quem tem voz, incomoda." Doações começaram a ser barradas. Uma empresa que havia prometido materiais básicos recuou de última hora, citando questões internas. Um dos voluntários recebeu uma ligação anônima. "Isso aqui vai afundar com vocês dentro, ouviu?" Marcelo sabia o que aquilo significava. A rede de tráfico havia se reagrupado e estava reagindo. "Eles vão tentar nos isolar", disse ele à equipe. "Mas não vamos parar." Pedro passou a dormir na obra, junto com outros voluntários. Todas as noites, escrevia num novo caderno: "Se tentarem nos enterrar, vamos crescer como raiz." Certa madrugada, um incêndio de pequeno porte começou nos fundos. Conseguiram conter antes que se alastrasse, mas o recado foi claro. No dia seguinte, Marcelo reuniu todos em círculo no pátio. "Isso aqui não é só um prédio, é um grito. Eles querem apagar a história que estamos construindo, mas não vão, porque agora temos um exército." Pedro ergueu a mão. "Um exército de crianças que não tem medo de nascer de novo." E assim, em meio a ruínas e ameaças, a Casa da Esperança foi erguida. Não com tijolos apenas, mas com nomes, com histórias, com coragem. O estúdio era silencioso, frio. As luzes estavam posicionadas com precisão clínica, apontadas para Marcelo, que se sentava no centro do cenário como quem carrega um peso prestes a se romper. À frente, a jornalista mais respeitada do país ajustava os papéis. O programa seria transmitido ao vivo, horário nobre. Pedro assistia dos bastidores, sentado numa cadeira dobrável. Vestia uma camisa branca e uma calça jeans escura. Não sabia ao certo o que esperar, mas sabia que aquilo mudaria tudo. Para Marcelo, para ele, para todas as crianças esquecidas que agora tinham um nome. A contagem regressiva começou. 3, 2, 1. Luz vermelha acesa. Boa noite. Hoje o país vai ouvir uma história que até pouco tempo atrás era considerada improvável, começou a jornalista. Marcelo Duarte, empresário e filantropo, foi dado como morto, mas ele voltou, literalmente do fundo da terra. E o que ele tem a dizer pode abalar estruturas muito maiores do que se imagina. Marcelo respirou fundo. Eu fui enterrado vivo. Silêncio. Enterrado em uma clareira, dentro de um caixão de madeira, por pessoas que queriam que eu desaparecesse. Porque eu estava perto demais da verdade. A jornalista não interrompeu. Marcelo continuou. Eu descobri que havia uma rede usando instituições legais, cartórios, abrigos, organizações sociais, para apagar crianças do sistema, vender identidades, traficar vidas. E quando comecei a questionar, me silenciaram, me jogaram como se eu fosse entulho. E como o senhor sobreviveu? Marcelo olhou direto para a câmera. Um menino me salvou.
Um menino sem nome, sem certidão, sem ninguém, mas com mais coragem do que muito adulto. Nos bastidores, Pedro engoliu seco. Não sabia que Marcelo falaria assim, com tanto peso, com tanto coração. Esse menino, continuou Marcelo, não só me tirou da cova, ele me fez entender que os esquecidos desse país não estão calados. Eles só precisam ser ouvidos. E hoje eu falo por mim, mas também por ele e por todos que o sistema fingiu que não viu. Na manhã seguinte, o país estava em chamas. As redes sociais explodiram. A entrevista fora assistida por milhões. O termo "homem do caixão" liderava os tópicos, mas Pedro também estava em todos os lugares. Um vídeo gravado por celular no dia da entrevista, com ele dizendo tímido, "Eu só fiz o que era certo", virou símbolo de uma nova geração de ativismo infantil. Charges, artes, vídeos emocionados tomaram as plataformas. A Casa da Esperança recebeu mais de 1000 mensagens de apoio, doações, propostas de parceria. Mas junto com isso vieram os ataques. Mensagens anônimas, e-mails ameaçadores, cartas deixadas no portão. "Se escavaram o próprio fim", dizia uma delas. Pedro leu em silêncio, depois rasgou o papel. "Eles acham que vão me fazer voltar para o buraco." "Não vão", respondeu Marcelo. "Agora você tem o país inteiro olhando." Na mesma semana, Pedro foi convidado a participar de um encontro com outras lideranças juvenis. Sentou-se ao lado de adolescentes com históricos semelhantes. Quando chegou sua vez de falar, foi direto. "Eu não vim aqui para ser exemplo, vim para lembrar que tem um monte de criança que ainda está enterrada, mas viva, esperando alguém escutar." A plateia aplaudiu. Mas ele não sorriu. Na saída, Marcelo o esperava. Foi forte. Pedro assentiu. Só disse a verdade. Em um mundo onde palavras podem ser ignoradas, silenciadas ou esquecidas, Pedro agora era ouvido. E Marcelo, aquele que um dia fora enterrado, falava mais alto do que nunca. Mas sabiam, quanto mais falavam, mais perigoso se tornava. E ainda assim, não iriam parar. Foi por volta das 2 da manhã que o cheiro de fumaça chegou primeiro. Marcelo acordou com a garganta arranhando e os olhos ardendo. No quarto improvisado dos fundos da Casa da Esperança, ele pulou da cama e correu para o corredor. Fumaça preta, densa, rastejava pelo teto como se quisesse engolir tudo. "Pedro!" gritou. Não houve resposta. Correu até o dormitório coletivo. A porta estava entreaberta. Crianças tossiam, algumas choravam, outras se amontoavam nos cantos. "Saiam! Todos lá para fora! Agora!" Ele abriu todas as janelas gritando o nome de Pedro. A fumaça vinha da ala administrativa. Correu até lá. As chamas lamberam seu rosto ao abrir a porta. O fogo vinha dos arquivos, dos armários. Documentos virando cinza. Ouviu um gemido. Viu Pedro no chão tentando levantar. Um corte no braço, sangue escorrendo. Tentei apagar, mas já estava alto demais. Marcelo o puxou pelo ombro e os dois saíram tropeçando até o pátio, onde Anderson ajudava as crianças a se afastarem. Do lado de fora, sirenes ecoavam à distância. A noite cheirava a medo. O incêndio foi contido. O fogo, disseram os bombeiros, começou com algum tipo de acelerador, provavelmente proposital. Marcelo observava os papéis queimados como se visse anos de vida desfeitos ali. Mas era mais que papel. Era identidade. Era o nome dos invisíveis, agora devorados por fogo. Pedro, com o braço enfaixado, sentou-se no meio-fio. "Eles querem apagar a gente de novo." "Mas não vão", disse Marcelo, ajoelhando ao seu lado. "O que eles destruíram era papel. A nossa voz está em todo canto agora." Pedro fitou o céu ainda acinzentado. "E se da próxima vez eles não queimarem só documento?" Marcelo o encarou. Aquela era a pergunta que mais o assombrava. Nos dias seguintes, o prédio foi isolado, a segurança reforçada. Mas o medo circulava como um fantasma entre paredes enegrecidas. Mesmo assim, Pedro voltava todos os dias. "Vou ajudar a pintar", dizia, "para mostrar que ainda estamos aqui.
e pintava. Cada pincelada era uma recusa a desaparecer. Marcelo, por sua vez, passava noites em claro, revendo os arquivos digitais. Parte dos documentos havia sido salva na nuvem, mas as provas físicas, certidões antigas, fotografias, registros paralelos, tinham virado cinzas. Refez listas, ligou para testemunhas, pediu reforço jurídico, mas acima de tudo vigiava Pedro com os olhos de quem já enterrou o futuro uma vez. Você vai dormir fora daqui por uns dias, decretou uma noite. Não vou, não, retrucou Pedro. Você corre risco. A gente sempre corre, mas agora pelo menos tem motivo. Marcelo não discutiu. Sabia que o menino estava certo. Na parede principal, onde antes havia um mural com os nomes das crianças, sobrou uma superfície manchada de fuligem. Pedro sozinho escreveu ali com tinta branca. Apagar não é o mesmo que fazer esquecer. E abaixo, a esperança mora aqui. E ninguém atira. A casa ainda estava de pé. E a história não acabaria em cinzas. Era fim de tarde, quando Marcelo voltou da reunião com a equipe jurídica. Trouxe um envelope branco, marcado com o selo do Arquivo Geral do Hospital São Jorge. Um contato antigo conseguira o que ninguém acreditava existir. Um prontuário esquecido, salvo do incêndio que destruíra parte do arquivo há anos. Marcelo entrou na sala onde Pedro ajudava a pintar os móveis reaproveitados da nova biblioteca. A tinta ainda fresca grudava nos dedos do menino, mas ele parecia alheio à sujeira, concentrado, metódico. Pedro! Chamou com a voz baixa. O menino parou. Virou-se devagar. Tenho algo para te mostrar. Sentaram-se no pequeno escritório improvisado no fundo da Casa da Esperança. Marcelo abriu o envelope com cuidado. De dentro, puxou um pedaço de papel amarelado. E então, a foto. Era uma imagem pequena, datada. Uma criança enrolada em um pano azul, com os olhos abertos, encarando a câmera sem entender o mundo. Era Pedro, ainda bebê. Abaixo, o nome escrito em letra trêmula. Recém-nascido. Mãe, Rosana S. Pedro ficou imóvel. Os olhos fixos na imagem, como se o tempo parasse para permitir que ele reconhecesse algo que nunca tinha tido. Esse sou eu. Marcelo assentiu. Silenciosamente. Pedro pegou o papel com as duas mãos. Tocou a borda. Depois, a borda de novo. Depois, a testa do bebê. Eu existia mesmo, não era uma pergunta, era uma constatação. Você sempre existiu, disse Marcelo. Pedro não respondeu. Respirava fundo, o peito subindo e descendo lentamente, como se cada batida fosse uma âncora em um passado que finalmente se materializava. Ficaram ali por longos minutos. Nenhum som, nenhuma explicação. Apenas aquele instante em que um rosto encontra a si mesmo pela primeira vez. Mais tarde, Pedro se trancou no banheiro. Encostou-se no espelho, olhou o próprio rosto. Procurava ali o reflexo do bebê, as bochechas, os olhos, o formato do queixo. Queria saber se ela, sua mãe, o teria reconhecido. Queria saber se, do outro lado da vida, ela o reconhecia agora. Eu tô aqui, sussurrou. Eu consegui ficar. E naquele momento, sem aplausos, sem testemunhas, uma decisão se firmou. Ele não lutaria mais só para existir. Lutaria para que nenhuma criança passasse o que ele passou. Na manhã seguinte, ele chamou Marcelo até o pátio. Eu quero fazer parte de tudo, não só com a cara, com as ideias também, com o nome. Você já faz. Mas agora é diferente. Agora eu me vi. Marcelo entendeu. A diferença entre viver e existir havia sido cruzada. E Pedro agora era inteiro. Mais tarde, em uma roda de conversa com outras crianças na casa, ele mostrou a imagem. Esse era eu, antes de saber meu nome, antes de saber quem eu era. As crianças o escutavam como se ele fosse livro. Agora eu sei, e vocês também vão saber. Marcelo, observando de longe, anotava no próprio caderno. Há algo inquebrável naquele que sobreviveu sem se ver
e ainda assim encontrou a si mesmo. E naquele instante, sob a luz de uma manhã qualquer, um menino de 10 anos e um pedaço de papel venceram o esquecimento. Foi em uma manhã chuvosa que a notícia começou a se espalhar. Primeiro em pequenos portais, depois nas redes sociais. Até os grandes jornais confirmarem. A Polícia Federal havia cumprido 12 mandados de prisão contra envolvidos em uma rede de tráfico de documentos e desaparecimento de crianças. Marcelo assistia à cobertura pela televisão da Casa da Esperança de pé, com os braços cruzados. Pedro estava sentado no chão, abraçado ao próprio joelho, em silêncio absoluto. Caíram, disse Marcelo, como quem ainda não acredita. Os nomes apareciam na tela, um a um. Um deputado federal do Centro-Oeste, um juiz aposentado, 2 empresários, uma ex-diretora de hospital, um delegado. Gente graúda, hein? Murmurou Pedro. Marcelo assentiu. Eles riram da gente. Disseram que era exagero. Conspiração. Agora vão ter que explicar onde colocaram os nomes que sumiram. A repercussão foi imediata. O caso da Casa da Esperança virou símbolo internacional. Em poucos dias, a ONU confirmou que o Congresso Infantil, um evento anual com representantes de vários países, teria sua edição brasileira sediada em São Paulo. E entre os convidados especiais, uma criança em particular se destacava: Pedro. O salão do Congresso era amplo, moderno, iluminado por janelas gigantes. Crianças de várias partes do mundo sentavam-se em cadeiras coloridas com crachás que indicavam seus países de origem. Pedro usava uma camisa branca com uma faixa azul no peito que dizia: Brasil, voz invisível. Marcelo o acompanhava à distância, com os olhos marejados. Ali, naquele palco, estava o menino que o resgatara de um caixão. Agora, resgatava uma causa. Subiu ao púlpito com passos lentos, mas firmes. Ajustou o microfone. Respirou fundo. Meu nome é Pedro Duarte. Silêncio total. Eu nasci 2 vezes. Uma no corpo, outra no nome. Mas por muito tempo vivi sem saber que existia de verdade. Sem papel, sem registro, sem passado. Algumas pessoas já enxugavam os olhos. Eu fui achado no meio do nada. Mas não era só eu. Tem milhares de crianças que vivem como se não tivessem nascido. E quando a gente não tem nome, é mais fácil nos levar, nos apagar. Ele levantou um papel, a cópia da sua certidão provisória. Isso aqui não devia ser milagre, devia ser direito, devia ser começo, não conquista. Aplausos começaram tímidos, depois cresceram. Eu tô aqui não só por mim. Tô por todos que ainda estão esperando alguém cavar por eles. Não deixem mais ninguém ser enterrado em silêncio. Aplausos em pé. Após o evento, Pedro deu entrevistas para canais estrangeiros. Foi chamado de símbolo, de inspiração, mas ele apenas dizia: eu sou só um dos muitos que estavam no escuro. A luz veio de quem escutou. Marcelo, ao seu lado, sabia. A luz também veio de quem nunca desistiu de gritar, mesmo quando ninguém respondia. Naquela noite, já de volta à Casa da Esperança, Pedro tirou os sapatos, sentou-se no chão do quarto e escreveu mais uma frase em seu caderno. Hoje, a justiça respirou, pela primeira vez, e eu ouvi o som. O céu estava limpo, como se até o tempo compreendesse a importância daquela manhã. Balões brancos decoravam a entrada do novo prédio da Casa da Esperança. A pintura havia sido refeita, os vitrais restaurados. O jardim da frente agora exibia pequenas placas com nomes que até pouco tempo atrás não existiam para ninguém. Pedro andava de um lado para o outro, com a camisa social torta por dentro da calça e um tênis azul surrado. No peito, pendia um crachá especial, com letras douradas. Pedro Duarte, embaixador das crianças sem nome. Era apenas um título simbólico, mas o peso dele atravessava o coração de quem conhecia sua história. A cerimônia começou pontualmente às 10 horas. Marcelo abriu o evento com um discurso breve. A Casa da Esperança não é só um lugar, é um gesto, é um socorro gritado. E hoje a gente ouve esse grito.
aplausos, câmeras, jornalistas. Depois veio a fala de uma representante do Ministério dos Direitos Humanos e, em seguida, o momento mais esperado. Chamaram Pedro ao palco. Ele respirou fundo, subiu os degraus com calma e se posicionou diante do microfone. Tinha nas mãos um papel dobrado, mas não olhou para ele. Olhou para a plateia, depois para as crianças que ocupavam as primeiras fileiras, as mesmas que, meses atrás, se escondiam por entre colchões e latas. Então disse: quando eu encontrei o moço no caixão, ele perguntou por que eu estava ali, e eu falei. Ele parou, encarou o vazio por um segundo. Eu falei: ninguém nunca me tirou de lugar nenhum. Silêncio absoluto. E era verdade, porque ninguém tinha me visto antes. Ninguém se importava onde eu estava. Mas naquele dia, eu fiz o que nunca fizeram por mim. Eu tirei alguém de um buraco, e ali começou o meu nome. Câmeras tremiam. Gente chorava. Hoje, eu recebo esse título. Mas esse crachá não é só meu. É de todo mundo que ainda vive no escuro. De toda criança que ainda está esperando ser vista. Eu falo por elas agora. Alto. Do jeito que sempre quis gritar. Aplausos em pé. Jornalistas disputando ângulos. Pedro fechou os olhos. Sentia o mundo inteiro respirar com ele. Na saída, jornalistas o cercaram. Perguntaram sobre o futuro, sobre política, sobre seu papel como símbolo. Ele só respondeu: eu sou só uma voz que saiu do silêncio e quero que outras saiam também. Marcelo o observava à distância, orgulhoso, emocionado. Sabia que aquela criança que um dia cavara com as mãos uma chance de viver, agora escavava espaço para muitos outros. À tarde, nas redes sociais, a frase de abertura do discurso estampava cartazes digitais, memes, murais. Ninguém nunca me tirou de lugar nenhum. E logo abaixo, em letras pequenas, mas firmes: até agora. A Casa da Esperança havia sido reinaugurada. Mas mais do que isso, o invisível havia falado, e o mundo, finalmente, escutava. Tudo começou com um vídeo de 30 segundos. Uma menina de 8 anos, chamada Samira, sentada na escada de uma escola rural no interior do Ceará, segurava uma folha de papel com uma frase escrita à mão: se o Pedro tem nome, eu também quero o meu. A gravação simples, publicada por um professor, viralizou em horas. Era a fagulha que acendia uma nova fogueira, pequena, mas viva. Na semana seguinte, crianças de diferentes regiões começaram a se manifestar. Em favelas do Rio, meninos e meninas improvisaram oficinas de nome, atividades onde cada um escolhia com orgulho o nome que gostaria de ver num documento. Em Belém, adolescentes criaram um grupo de teatro chamado Vozes de Papelão. Em uma comunidade de imigrantes em São Paulo, ergueram uma placa em várias línguas: existir é meu direito. Pedro assistia a tudo com os olhos arregalados, como quem vê um espelho multiplicar seus reflexos. Um menino que um dia dormira em um beco, agora acordava em centenas. Isso tudo por minha causa? Perguntava quase sem acreditar. Marcelo, sempre comedido, respondia: isso tudo por causa do que você escolheu fazer com a dor. Em poucos meses, a história de Pedro foi contada em um documentário exibido em um canal internacional. Imagens da Casa da Esperança, de Pedro discursando, das crianças pintando nomes no muro, corriam o mundo com a legenda: o menino que cavou a verdade. O livro veio logo depois. Escrito por uma jornalista que acompanhava o caso desde o início, o título era simples: Pedro. Nas livrarias, tornou-se um sucesso inesperado. Nas escolas, foi adotado como leitura obrigatória. Pedro, agora com 11 anos, foi convidado a participar de eventos, programas, debates, mas escolhia cuidadosamente. Preferia estar com as crianças, com os nomes novos, com os que ainda estavam se encontrando. A fama é só um eco, dizia. O grito de verdade está nas salas da casa.
Certa tarde, em uma cidadezinha do interior do Paraná, um grupo de crianças de um abrigo começou um projeto inspirado no nome de Pedro. Pintaram a fachada do prédio com uma frase em tinta vermelha: "Aqui também mora a esperança." Marcelo recebeu a foto por mensagem. Viu, leu, ficou em silêncio. Estava na sacada da sede reformada, observando Pedro no pátio, rindo com as crianças, jogando bola. Lembrou-se da primeira vez que viu o menino, coberto de sujeira, com o rosto franzido de quem já sabia demais. Agora, aquele mesmo menino fazia o mundo olhar para onde nunca quis olhar. "Tá pensando em quê?" perguntou Pedro mais tarde, sentando-se ao lado dele. "Em como você se tornou tudo isso." Pedro deu de ombros. "Eu só comecei cavando, lembra?" Marcelo sorriu. "E acabou acendendo um incêndio que ninguém mais consegue apagar." Na parede da Casa da Esperança, agora havia um novo mural. Chamava-se Herdeiros da Chama. Ali colavam-se desenhos, frases, relatos, fotos de crianças de todo o país que haviam encontrado seu nome, ou criado um. Era o legado de um menino que um dia dissera: "Ninguém nunca me tirou de lugar nenhum." Mas agora tirava centenas da escuridão. Não com força, com fogo. O mato havia crescido, mas a trilha ainda estava lá. O vento soprava com suavidade entre as árvores altas e a luz do entardecer desenhava sombras longas sobre o chão de terra. Pedro, agora com 17 anos, caminhava em silêncio pela clareira onde anos atrás encontrara um caixão semi-enterrado e dentro dele uma vida que ninguém queria mais ver. Estava sozinho, ou quase. No bolso da mochila, carregava uma pequena garrafa plástica, amassada nas bordas, a mesma que usara naquele dia para dar um gole d'água a um homem coberto de medo e terra. Uma garrafa que ele nunca jogara fora. Um símbolo que guardava, não por apego, mas por memória. À frente, uma placa de madeira nova, pregada sobre um suporte de ferro cravado no chão. Aqui nasceu a esperança. Pedro parou, olhou a placa, depois o céu. "Parece outro mundo", murmurou. A brisa balançava levemente as folhas ao redor. O lugar era silencioso, mas vivo, como um segredo sagrado. Pedro se abaixou, passou os dedos na terra, a mesma que cavara com medo, com pressa, com um coração que só queria impedir mais uma morte sem nome. E então, atrás dele, uma voz infantil: "É aqui que tudo começou, né?" Pedro virou-se devagar. Um menino de cerca de 8 anos, cabelo raspado, camiseta larga demais, olhos atentos. Era da Casa da Esperança, uma das muitas sedes espalhadas pelo país. Tinha vindo com o grupo em visita. Pedro assentiu. "Foi aqui, nesse pedaço de chão, nesse buraco, nesse susto." "O moço do caixão, era você?" Pedro sorriu. "Não, o moço era o Marcelo, mas uma parte minha também estava enterrada com ele." O menino olhou em volta. "E você cavou?" Pedro tirou a garrafa do bolso e a mostrou. "Com isso aqui, e com as mãos. Por que não foi embora?" Pedro pensou, depois respondeu: "Porque ninguém nunca tinha me tirado de lugar nenhum, mas naquele dia eu descobri que podia tirar alguém, e que, se eu podia salvar, então, talvez eu também merecesse ser salvo." O menino ficou em silêncio por um instante. Depois perguntou: "E eu posso salvar alguém?" Pedro se ajoelhou diante dele. Estendeu a garrafinha com as 2 mãos. "Pode e vai. Talvez hoje, talvez daqui a anos, mas quem tem coragem de ver o outro já carrega um pedaço de luz. Segura." O menino pegou a garrafa com cuidado, como se fosse um troféu, como se fosse uma tocha. Pedro apontou a placa. "Isso aqui diz que a esperança nasceu aqui, mas o que ninguém escreve é que ela também anda. Vai com a gente, vive quando a gente cuida." Ao longe, o grupo chamava. Era a hora de voltar. Pedro se levantou, olhou uma última vez para a clareira. Não como quem se despede, mas como quem agradece, e de costas para a terra que o transformou, seguiu caminhando ao lado da nova geração, com passos firmes, com memória viva, e com o coração de quem não esquece,
Porque esperança não nasce uma vez só. Ela renasce toda vez que alguém escolhe não se calar. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até a próxima!